Fala pessoal, fala meus fogudos lindos, aqui é o Rafael de novo para mais um vídeo Notícia do Fogão. Vamos ver tudo sobre a mídia de Fortaleza, do Ceará, falando sobre esse jogo. É bom a gente ter um pouco da ótica deles também, porque às vezes fica numa bolha de botafoguenses aqui, uma bolha carioca sobre o confronto, sobre os times, e às vezes a gente não tem o olhar dos caras de fora. Então vamos ver aqui a mídia de Fortaleza, o jogo aberto, se não me engano, jogada... Eu não lembro o nome do programa, jogada alguma coisa lá de Fortaleza. E eles vão repercutir aí todo o panorama na visão deles sobre o jogo. Nesse pré-jogo que estamos fazendo aqui em várias partes. É interessante a gente também ouvir um pouquinho a voz dos caras. Porque o Fortaleza é um time cascudo, é um time perigoso. E saber o máximo possível sobre eles é importante no jogo de hoje. Gosta do tipo de conteúdo? Gosta de reações e compilados de notícias da internet, da mídia tradicional, sobre o Fogão? Então, ó, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão, a família de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Então, bora pro vídeo. O Fortaleza vai enfrentar o vice-líder para tentar se distanciar na liderança, na ponta da Série A, criar uma gordura que seria interessante também, porque a gente sabe que nesse afunilamento de competição, se você conseguir ficar na ponta com alguns pontos de vantagem, é muito melhor nessa briga pelo título da competição. Já falamos muitas vezes aqui que o Fortaleza, apesar de ser o líder, né, e estar na ponta, ele talvez não tenha a mesma pressão que os demais concorrentes dele têm. Ele não é o favorito. Os próprios jogadores do Fortaleza dizem isso. Eles não são favoritos, apesar de estarem na briga, estarem fortes na briga. Então, ter uma certa gordura é importante. Pode ser necessário para algum momento da competição, especialmente porque o Leão também divide atenções com outra competição, que é a Copa Sul-Americana. E esse jogo contra o Botafogo, ele pode sim dar um norte, ele pode sim dar o recado de que, olha, se alguém tem dúvida que o time vai brigar, o resultado ele pode deixar bem claro isso. Mas qualquer resultado também é normal. O Fortaleza vai pegar um time que o próprio Iago Pikachu falou na semana que para ele é o melhor time do campeonato. E se não é o melhor time do campeonato em elenco, é pelo menos o que vem apresentando o melhor futebol. Fortaleza vem num momento de confiança, vem num momento de alta, os jogadores estão conseguindo ser eficientes dentro de campo, marcar as chances que têm aparecido, mas sempre dá para melhorar alguma coisa. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Fortaleza tem que tomar alguns cuidados específicos contra esse Botafogo. Bora falar da projeção do Fortaleza então? Já tá na hora? Tá na hora? Podemos? Boa tarde, gata show! Manda uma foto aqui, um beijo pra você. Boa tarde, escreve, viu, gente? O Graito de Maranguape mandando um beijo. Dependente do resultado contra o Botafogo, se for ruim, o Fortaleza vai brigar até o fim pra conquistar esse título. Vamos ver como é que pode ser esse caminho aí do Fortaleza. O que é que o Lion precisa, galera? De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas, as vitórias que precisa. Vamos lá. O título, 75 pontos, são 95% de chance. Tá? Aí o que é que precisa? 9 vitórias e um empate. Uma projeção até semelhante ao Ceará, hein? Libertadores, 60 pontos. 92% de chance, tá? 4 vitórias e um empate. Sul-Americana, 50 pontos. Sul-Americana tá mais palpável. Vamos chegar a falar sobre título, Breno Rebouças. Começar com você. 9 vitórias e um empate, é possível? É possível se a gente principalmente observar que o Fortaleza vem numa sequência muito positiva, especialmente em casa. Numa sequência de invencibilidade e de vitórias seguidas em casa. Então, quantos jogos o time ainda tem em casa? Você tem de cabeça, Alexandre? A gente olha aqui rapidinho. É o tempo que o Alexandre olha. Só se o Fortaleza mantiver só o que ele vem fazendo em casa, de ter um time imbatível até aqui, com esses aproveitamentos muito bom, vencendo quase todos os jogos, acho que ele empatou pouquíssimos jogando em casa, ele já chega muito perto dessas 9 vitórias. Então, tomando por base isso, e a fase que o time vive, o momento, eu acho que é possível sim conseguir essas 9 vitórias. Não é tão simples, é um número elevado, a gente tem que lembrar que o Fortaleza, que hoje tem 14 vitórias, demorou 25 rodadas para conseguir essas 14, mas tem um jogo a menos. 6 jogos em casa. Então, ó, só se o Fortaleza mantiver a boa fase em casa, Denise, ele mantendo o que ele já vem fazendo, ele já vai ficar faltando só 3 jogos para conseguir essa pontuação de briga por título. Então, eu acho que é possível, sim, pelo que o time vem desenvolvendo dentro da competição. Dá, Alexandre? Denise, é possível sim, né? Buscar essa pontuação e acho que, acima de tudo também, esse número, né? Que é um número muito expressivo. Mas a gente lembra que até aqui, o Fortaleza na competição, na Série A do Campeonato Brasileiro, é o time que mais venceu. Sim. E é o time que menos perdeu. Então, até então, ele tem conseguido os seus resultados, né?
é evidente que é uma média, é uma pontuação que está sendo projetada, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Se coloca 75 pontos como um número, mas esse número é variável, pode ser menos, pode ser mais. A gente lembra, por exemplo, na edição passada da Série A do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo estava liderando com muitas vantagens. Sim. E aí a pontuação já era outra. Já chegou até a diferença de 10 a 9 a 10 pontos. Você lembra do segundo colocado? Do segundo colocado. E aí ele não conseguiu mais buscar os seus jogos e a pontuação caiu. Verdade. Porque havia uma projeção de que o Botafogo mantivesse aquela toada, né? De conseguir os resultados. E ele não conseguiu. Então ele acabou dando margem para os demais times chegarem próximo a ele e ele acabou perdendo realmente a competição. Então é uma projeção, é uma expectativa. Só que até aqui o Fortaleza tem sido muito competitivo. E é justamente seguir o objetivo, Denise, de fazer os pontos jogando em casa, né? Sim. Por exemplo, em casa até aqui, até o fim da competição, o Fortaleza ainda enfrenta o Bahia, Cuiabá, Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo e Internacional. Tem alguns jogos que são mais complicados, tem outros em que o Fortaleza já conseguiu vencer esses adversários mesmo fora de casa, como é o caso do Flamengo. O Fortaleza foi lá no Maracanã e conseguiu o resultado, então é uma projeção e é um número para o torcedor ficar acompanhando, né? Muitos torcedores realmente mandam essa pergunta, né? O que ele precisa para buscar o título? A média de título é 75 pontos e para isso ele precisaria buscar 9 vitórias. Bora lá escutar, galera. Eu vou já no YouTube dar um giro nesse povo, vem conversar com vocês. Vamos lá. Colocar o meu áudio, mas tudo bem, eu vou mandar de qualquer maneira. Vixe, Se o Maria. Fortaleza, aqui é o professor Silvio Montenegro de Messejana. A gente Se o bota. Fortaleza ganhar amanhã, Ah. pode mandar confeccionar as faixas, viu? Eita. Obrigado, boa tarde. Calma, Breno. Não, claro que não dá pra dizer que vai ser campeão se ganhar amanhã, mas que é como eu falei aqui, se o Fortaleza vencer o Botafogo amanhã no Rio de Janeiro, aí ninguém mais vai poder ter nenhuma ponta de dúvida que esse time é candidato ao título e que ele vai brigar forte. Eu já tenho essa impressão há muito tempo, algumas boas rodadas para trás, mas tem gente que ainda duvida. Agora, se o Fortaleza bater o Botafogo lá, vai faltar o quê para todo mundo admitir que essa equipe pode brigar pelo título, né? Não vai faltar mais nada. Óbvio que... E outra, né? Ele pode criar uma gordura. Porque ele já tá a 4 pontos do Palmeiras. O Botafogo é o único time na rodada que pode ameaçar a liderança do Fortaleza. O Palmeiras, mesmo que ele ganhe, ele tem a 4 pontos, ele não alcança. O Flamengo não alcança, ninguém alcança, só o Botafogo. É um confronto direto. Então o Fortaleza pode, a depender dos outros resultados também, da rodada, dos demais resultados, se vencer o Botafogo, se isolar nessa liderança, com uma certa vantagem. Daí a importância, né, o tamanho da importância desse jogo. Esse jogo... Ui, falando. Não, e esse jogo, Denise, ele tem dois contextos que a gente precisa ressaltar. O primeiro é que ele não define quem é o campeão. Claro ele é que não. um jogo a mais e você vai ter um confronto direto, mas é aquilo, é buscar o resultado. Se o Fortaleza não consegue o resultado, tá aí, acabou. Não acho Claro que isso. não, eu Ele também tá não. inserido na disputa e ele tem um jogo a menos. Aí Ele era mesmo isso que com eu esse ia... resultado, Denise, mesmo que ele perca, o Botafogo ultrapassa, o Botafogo fica 2 pontos a mais que ele. Só que ele tem um jogo a menos. Se ele vence o Internacional dia 11, ele pode, a depender dos demais jogos, retomar essa liderança com o mesmo número de jogos. Então, ele permanece na disputa, mesmo que ele tenha um resultado negativo. Isso é muito importante ser ressaltado. É bom que o torcedor saiba que qualquer resultado lá é um resultado normal. Eu só não vou achar normal goleada, para ambos os lados. Mas é um jogo bom de se ver. Mas assim, Eu acredito. é normal que o Botafogo vença, porque o Botafogo em casa é muito forte também. É normal se houver um empate, são as duas equipes que estão apresentando no momento o maior nível de efetividade dentro da competição. E é normal se o Fortaleza vencer também pela campanha que tem feito. Então qualquer resultado lá no Newton Santos é um resultado ok. Eu só vou achar estranho se tivermos uma goleada por parte do Botafogo ou por parte do Fortaleza. Duas equipes como essas, a gente sempre espera um jogo parelho de placar mais ajustado, mesmo que tenha muitos gols. 3-2, 4-3, 2-1 ou empate. A gente sempre espera, mas a gente sempre espera placares ajustados pela qualidade das duas equipes. Mas fora isso, qualquer coisa que aconteça é normal. Como o Alexandre falou, se o Fortaleza amanhã vier a empatar ou perder, não quer dizer que ele não vai brigar pelo título. Pelo jogo a menos que tem, pelas partidas que ele ainda tem em casa, que são 6, e se ele continuar nessa toada, ele continua firme, muito firme entre os 3, 4 primeiros ali, olhando, mirando o título. Então, assim, não dá pra achar que se o time vencer amanhã é o campeão, como não dá pra achar se ele não vencer, se ele tropeçar, que o time do Fortaleza vai deixar de brigar. Não é isso. É um jogo importante por ser um confronto direto, pelo que ele representa, por ser o time que muita gente considera hoje o time que apresenta o melhor futebol na competição, que é o Botafogo. Então você vencer essa equipe na casa do adversário
dá um recado geral para muita gente, mas não dá para achar que esse é o jogo definidor do que vai acontecer com o Fortaleza daqui pro fim da competição. Sabe o que eu acho, meninos? Que o do dia 11 é até bem mais encaminhado do que o de amanhã. O de amanhã é importante, Por que eu falo do dia 11 contra o Inter? Porque aí o Fortaleza ele fica com a mesma quantidade de jogos da turma, da maioria. Então, a partir daí, cada jogo decisão. Vai ter o jogo do Fortaleza e Palmeiras, vai ser no dia, se não me falha a memória, em outubro. O segundo jogo, né? Lá no Allianz Parque. Esse jogo eu acho que vai chegar para definir se o Fortaleza continuar nesse rumo de vitórias. Diretos, exatamente. O do Inter, ele é muito importante no dia 11, por quê? Porque a gente vai saber de fato a real posição do Fortaleza. A real posição, é isso que eu tô falando. Porque ele tem um jogo a menos. Mas os confrontos diretos são jogos chaves. Quando ele enfrentar de novo Botafogo, Palmeiras e Flamengo, são 3 jogos que vão influenciar bastante nessa batalha, porque são os confrontos diretos. É isso. E todo jogo também vale a mesma pontuação, né? A gente faz essa expectativa em torno desse confronto porque ele é uma possibilidade de frear o adversário. Sim. Acima de tudo é isso, é entender que esse jogo vale 3 pontos, mas ele vale também para o seu adversário direto. Então, se você consegue o resultado positivo, Denise, você impediu que o seu adversário somasse 3 pontos. E isso lhe dá uma sobrevida também na tabela de classificação. Mas a gente sempre reforça que é mais um jogo na competição. E a mentalidade do Vojvoda, a mentalidade do Fortaleza, por mais que a gente faça muitas projeções, isso já foi dito por todos. É jogo a jogo. Ele vai olhar para o jogo do Botafogo, depois ele tem outro jogo na sequência. Sim. E é assim que o Fortaleza tem feito seu planejamento. Entendendo que, se conquistar todos os jogos, vence. Aí, meu amigo, se vencer todos os jogos, você é campeão, não tem o que fazer, né? Todo time tem essa projeção, só que acima de tudo, pro Fortaleza, é projetar o jogo contra o Botafogo. Entender o que ele pode fazer, qual é a circunstância. Historicamente, Denise, tem sido muito difícil, porque, salvo engano, a última vitória do Fortaleza contra o Botafogo foi em 2020. Sim. Então, historicamente, o Fortaleza tem dificuldade para enfrentar o Botafogo, acima de tudo, quando joga lá. E lá é um contexto em que é um cenário de jogo em que o Botafogo se impõe mesmo. O Botafogo acabou de golear o Flamengo, 4-1, jogando na sua casa, né? Conseguiu também outras vitórias mais expressivas, ganhou 3-0 do Atlético Mineiro, jogando também no Engenhão. Então é um jogo difícil. Para o Fortaleza, na minha percepção, é tentar competir e buscar somar pontos de lá. Se conseguir a vitória, Denise, excelente. Se conseguir o empate, excelente também, porque você impede o adversário de ultrapassá-lo. E aí você consegue, projetando a sequência da competição, tirar esse jogo atrasado contra o Internacional e seguir vivo na disputa. Eu acho que é esse o contexto. E aí a gente fala de projeção porque falamos de título, né? Mas com mais uma vitória, ele já se garante oficialmente na Sul-Americana, pelo menos, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, atingiria aquela pontuação, né, que se espera também com relação à Sul-Americana. E com relação à Libertadores, que é outro objetivo também muito grande, muito importante da equipe, seriam mais 4 vitórias. Então, a tendência é que até o fim da competição, o Fortaleza se permaneça inserido nessa disputa no alto da tabela. E se ele não briga diretamente pelo título até o fim, e eu acredito que ele tem potencial para brigar, ele consegue pelo menos a Libertadores, que é mais um feito também para o futebol cearense e nordestino. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar com o Léo Porto e ele falou sobre esse trabalho na categoria de base do Fortaleza. E ontem, gente, conquistou um feito inédito, eliminaram o Flamengo e chegaram a uma semifinal de Campeonato Brasileiro na categoria sub-20. Mas tem o tal de Canela lá, meu filho, deixou a bola pro Canela. Cauê Canela. Canela não dispensa nada, Brasil. Canela já vai estar na equipe profissional, viu? Ora. Presta atenção nesse menino. Presta atenção nessa Canela, viu aí? Martinha, conta pra gente como foi essa conquista inédita, essa conquista histórica. Parabenizar toda a categoria de base do Tricolor do PC. Marta Negreiros. Oi, Gata Show, cheguei. Um abraço pra você e pra galera acompanhando o Jogada Primeiro Tempo nesse sextou de muita festa ainda do torcedor do Fortaleza, que agora comemorou a classificação do time no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Fortaleza já tinha feito história nessa temporada, depois de chegar a se classificar para a fase de mata-mata. Nenhuma outra equipe cearense tinha conseguido esse feito na história da competição. Fortaleza foi o primeiro. E além disso, pegou um Flamengo poderosíssimo, time comandado pelo Felipe Luiz,
dentro lá da Gávea, no Rio de Janeiro, e venceu por 1-0 nas quartas de final o gol do Cauê Canela, que é carrasco desse time do Flamengo, tá? Quando as equipes se enfrentaram também no Rio de Janeiro na primeira fase, o Fortaleza venceu por 3-0 e os 3 gols foram do atacante do tricolor do PC, que é o artilheiro do time dentro do Brasileirão do Sub-20 com 11 gols. E ele falou um pouquinho sobre a importância dessa temporada para ele, desse jogo e, claro, do gol que ele marcou. Graças a Deus, agradecer por mais um gol, agradecer meus companheiros por ter me ajudado aí, e parabenizar todo o grupo. Graças a Deus a gente está entre os 4 melhores equipes do brasileiro. E, cara, trabalho incrível do professor Léo Porto e vamos em busca de mais sempre. Vamos ver para chegar na final. É o Lion. Fortaleza teve várias oportunidades de balançar as redes durante o jogo, mas deixou para abrir o placar só no último minuto da partida, aos 49 do segundo tempo, com o Cauê Canela, né, e o Léo Porto, que é o treinador da equipe, também faz parte do time, da comissão técnica do time profissional com Juan Pablo Vojvoda, falou um pouquinho sobre essa campanha histórica do Fortaleza e sobre essa classificação. Enfrentamos uma grande equipe, uma grande equipe aí, vinha de um importante título mundial. A gente sabia que ia ser uma partida difícil, um time muito bem treinado pelo Felipe. A gente conseguiu fazer também uma boa partida, frente a um grande adversário. Conseguimos no final aí fazer o gol que nos deu a classificação. Feliz pelo clube, feliz pelo meu grupo de jogadores que trabalha todos os dias para conseguir um resultado desses. Daí os parabéns e o agradecimento a toda a diretoria, a toda a minha comissão técnica, que a gente está sempre trabalhando ali diariamente para alcançar esse tipo de resultado. Então agora é descansar e pensar nos próximos desafios aí do mundo. O time agora vai enfrentar o Cruzeiro nas semifinais. A CBF ainda não desmembrou a tabela para a gente saber o dia certinho de quando vai ser essa partida decisiva também, que vale vaga na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E além disso, claro que no time profissional também tem muito trabalho. A equipe realizou o treino já pronto hoje pela manhã para enfrentar o Botafogo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Já eu volto com mais informações da equipe do Fortaleza e o itinerário do time para esta sexta-feira. Denise, volto com vocês aí no estúdio. Fala, Marta Negreiros, estamos contigo de volta. De volta, Denise, com as informações do time principal do Fortaleza, agora que encerrou a preparação para a partida contra o Botafogo nesta manhã. O time agora está reunido ainda lá no PC para o almoço. Depois disso, no período da tarde, por volta das 4 horas, a equipe vai sair do PC em direção ao aeroporto. Vão embarcar para o Rio de Janeiro para este confronto direto contra o Botafogo no topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Voo direto, mas não é fretado. A expectativa é que a delegação desembarque na capital carioca por volta de 8h30 para 9 horas da noite. Durante esses dias de preparação, havia expectativa de recuperação de alguns atletas e fica muito em cima do Caleb, né? Essa expectativa de retorno do camisa 10, que entrou em fase de transição depois do último boletim divulgado pelo clube no último jogo. Passou mais de 2 meses, está há mais de 2 meses fora, num processo de fortalecimento muscular. E existe essa expectativa em cima do Caleb. Mas o Marinho, que também poderia ter uma mínima chance de retornar, vai ficar de fora também desse duelo, desse confronto contra a equipe do Botafogo. Ele que trata um edema muscular, assim como o Matheus Rosseto, que também deve seguir no departamento médico do tricolor do PC. Além disso, ainda tem outro detalhe para o torcedor ficar de olho nesta sexta-feira, que vai começar. Está rolando agora um julgamento do Hércules. O volante do Fortaleza foi expulso naquele jogo contra o Vasco, a última derrota, inclusive, do Fortaleza na temporada em São Januário por 2-0, e vai ser julgado logo mais pelo STJD em jogada violenta, por conta dessa expulsão que aconteceu no jogo contra o Vasco da Gama. O Hércules pode perder de 1 a 6 partidas, dependendo de como que vai analisar o júri nesse momento, mas caso eles analisem que essa jogada não foi tão grave assim, eles podem converter essa suspensão por uma advertência formal. Então, ficar de olho também nessa situação do volante Hércules. Fora isso, Gata Show, Vojvoda já tem aí na mão o elenco, não tem nenhuma novidade além do retorno do Tite. E claro, né, e vamos esperar para ver se o Caleb vai poder ou não ser relacionado para essa partida. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Martinha. E sobre a situação do julgamento do Hércules, a gente tem uma atualização, né, Breno Rebouças? Temos sim. O julgamento foi radiado, retirado de pauta. E ele vai acontecer só dia 6 de setembro. Então, ele fica livre até lá, né? Até lá não tem nada que aconteça. Então, o julgamento do Hércules que aconteceria hoje, estava marcado para iniciar às 11 horas, foi adiado para o dia 6 de setembro. Não só o dele, né? Todos os julgamentos
que ia acontecer pela terceira comissão disciplinar. A pauta foi retirada, o Hércules não tem julgamento, por enquanto ele tá livre, e aí só dia 6 é que a gente vai saber se ele vai pegar algum tipo de punição, ou se ele vai ser advertido, ou se vai ser absolvido. Enfim, vamos saber no dia 6 de setembro. Então é isso, pessoal, não vou me estender muito, tô fazendo vários vídeos hoje, porque é o pré-jogo dessa grande decisão aí, uma das várias que vão ter até o final do campeonato. Vamos pegar Flamengo, Flamengo que pegamos já, vamos pegar São Paulo de novo, Palmeiras, Cruzeiro de novo, não, Cruzeiro já foi também, alguns times que estão brigando lá em cima com a gente. Então, essa é uma das várias decisões que vamos enfrentar até o final do ano no Brasileirão, sem contar a Libertadores. Então, eu vou estender muito aqui, eu já falei em vários vídeos aqui o que eu acho do jogo de hoje. É 2-0 Fogão hoje. Vai ser um jogo difícil lá e cá, mas a gente consegue fazer um gol, abre o placar, abre o time do Fortaleza e mete um segundo contra-ataque e ganha o jogo hoje e passa de novo ganhando a liderança. Eu sou o Rafael, gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão, a casa de quem gosta de se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo. Hoje é fogão na cabeça, vamos pra cima.